É assim, meu irmão, quando a gente quer aprender, né? Aleluia. Agora, vamos dar oportunidade para quem queira falar sobre um testemunho, alguma coisa para Deus. Está com oportunidade de passar aqui na frente, poder falar, poder louvar também. Poder ler um versículo. Levante a mão, quem disse, oh glória. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero contar uma bênção que a nossa igreja recebeu. Não sei se vocês lembram que esses dias atrás eu falei que eu tinha semeado um valor lá no Pastor Rony, né? Foi uma semente que Deus plantou no meu coração para me semear lá. E eu semeei essa semente. E sabemos quando nós semeamos, a semente ela nunca vai voltar com o mesmo valor. Deus ele sempre vai fazer prosperar, vai fazer multiplicar. E ontem, antes de ontem, o pastor Rony me ligou e falou: Polly, vocês estão sem bebedouro na igreja? Eu falei: pastor, está com vazamento e eu não sei onde que é o vazamento. Ele falou assim: eu quero ofertar um na igreja. E eu fiquei muito grata ao Senhor, porque Deus ele sabe das nossas dificuldades, né? Então tudo aquilo que você semeia, com certeza, sem sombra de dúvida, Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te prosperar. Eu semeei no reino e colhi para o reino também. Isso é Deus fazendo a obra. E o valor do bebedouro é superior, muito superior da semente que eu semeei. E é isso que Deus faz, né? Nós estamos em campanha. E eu tenho ganhado, gente. Acho que é o mês que eu mais tenho sido abençoada. Esse dia uma irmã chegou para mim e falou assim: pastora, eu trouxe um presente para a senhora. Eita glória, mais um. E ela falou assim: eu comprei essa blusa. E pastora, não parece comigo, coloquei, não é para mim, é para a senhora. Eu falei: glória a Deus. Quando foi domingo eu vim com a blusa. Patrícia me abençoou. Hoje Deus me deu mais uma bênção. Eu estava dentro do carro com a minha pastora. Ela falou: pega esse mimo aqui para ti, um óleo bem cheiroso de passar em cabelo. Isso é Deus, amados, fazendo por nós, né? Às vezes falam assim: pastor, é desse tamanhozinho um óleo, mas ele é um óleo muito cheiroso, muito bom para cabelo. E Deus ele tem me honrado, não só com coisas, com roupas, mas com alimentos também. Se a gente semeia, a gente colhe. Se a gente não semeia, não tem como a gente colher, né? Nós estamos em campanha de semeadura. Semeie. Se você fez um bolinho lá na sua casa, leve um pedaço de bolo para aquela pessoa que você menos tem contato com ela. Vai lá, semeia na vida dessa pessoa. Fez alguma coisa diferente, semeia na vida de uma pessoa. Isso vai voltar para você, querido. Que Deus ele vai te honrar, ele vai te prosperar. Não pense você que é só coisas grandes, não. Os pequenos gestos, sorriso, atitudes, tudo volta para a gente. Então vamos semear, amém? E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Também quero compartilhar, porque há muitos anos eu vim orando por a minha família. Eu tenho muitos irmãos de parte de pai. Tem alguns que eu não conheço. E, para minha alegria, eu recebi uma notícia que a minha irmã tinha aceitado Jesus. E tamanha alegria minha, porque tenho tantos irmãos, mas eles foram criados em uma família que eles eram bem católicos, né? Se eu posso dizer assim. Eu agradeço também a Deus por todas as coisas, por cada um de meus irmãos. Eu falo assim: vai lá, manda um anjo, Senhor, para falar, né? Para alguém levar essa palavra, porque eu quero toda a minha família, né? Tanto carnal como espiritual. Então aí eu recebi, hoje em dia ela disse: eu quero aprender. Eu não sei nada sobre a palavra, eu não sei, eu quero. Eu estou tão assim de saber que você também conhece. E eu falei: então vamos aprender junto, porque eu também não sei, né? Mas hoje em dia ninguém é mais leigo para não saber sobre a palavra, né? Todos nós sabemos pela internet, por todas as partes. E
Então, essas coisas eu venho também. Tem alguns irmãos conhecidos, posso falar irmão, porque eu estou contando na fé que eles chegarão aos pés de Jesus. Então, essas coisas é tão maravilhoso poder compartilhar. Às vezes, eu, pelo WhatsApp, né, pelo Face, eu estou falando da palavra, porque é tão bom, né, saber, conhecer. E é uma alegria para mim que essa irmã, ela tem uns 79 anos, é a terceira, eu suponho que é a terceira de nós todos, né? Mas é uma alegria para mim, um bom começo. E falei que vamos orar. Ontem nós se falemos, conversemos, oremos, né? Demos risada, né? Porque faz muitos anos que eu não vejo ela. Então, isso eu queria compartilhar com vocês, né? Sobre essas coisas. E cada um tem, eu animo a cada um dos irmãos poder compartilhar, poder ler a palavra, poder cantar. E tão bom, irmão, porque essa irmã, eu me alegro quando a irmã, ela quer, né? Eu estou tão feliz de poder estar aqui, poder aprender, né? Estou aprendendo um pouco mais e assim. Então, essas coisas é maravilhoso. Alguém mais? Somos tantos, ninguém para Jesus. Quem dirá, né? Glória a Deus. Oh, meu Pai. Nossa irmã lá de trás, acho que quer falar. Não, irmão? Ninguém? Então vamos passar para o louvor, né, irmão? Amém? É um dos melhores presentes, né, estar aqui num dia como hoje. Né? No dia que eu vi a lista, né, e eu olhei a data que eu ia, né, que o pastor me colocou para trazer a palavra, eu pensei, cara, há 10 anos atrás, se eu contasse isso para ninguém ia acreditar. Pode sentar, amados. As pessoas iam zombar se há 10 anos atrás eu falasse que ia chegar um tempo onde eu ia estar num lugar como esse, trazendo a palavra de Deus. Amados, abre a sua Bíblia em Êxodo 3. Êxodo 3, do versículo 7 até o versículo 15. Amém? Êxodo 3, versículo 7 até o 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los do Egito e levá-los daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu e do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus respondeu: Certamente eu serei contigo, e isso será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestarei cultos a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas, ele disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhe direis? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém?
Moisés, ele nasceu com um propósito, e Deus fez todo um enredo, Deus construiu todo um cenário para que Moisés fosse tirado da onde seu povo, dos seus pais, e fosse treinado para aquilo que Deus o chamou, né? Então, Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, e Deus precisava de um lugar para treinar Moisés. E Deus levou Moisés para o palácio, onde ele estudou, onde ele se preparou, por um único motivo. O propósito de Moisés era tirar o povo de Deus da opressão do Egito. E assim como Moisés tinha um propósito, cada um de nós aqui temos um propósito, né? Nós não fomos escolhidos por acaso, ou por descuido, ou porque nós não tínhamos nada para fazer. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele tem um propósito com as nossas vidas, e no decorrer da nossa caminhada, existe pessoas a ser alcançadas por esse propósito, existem situações do qual nós vamos agregar na vida das pessoas por esse propósito. Nós não estamos de passagem, né? Embora nós sejamos peregrinos, mas enquanto caminhamos por aqui, nós temos algo a fazer como igreja. Amém? E tudo que foi ensinado até aqui, todos esses dias de culto, né, uma palavra atrás da outra, todos os dias, Deus traz um alinhamento, uma palavra traz uma correção, outra nos traz esperança. Todos os dias nós temos ouvido palavra que nos direciona a esse propósito, né, que nos alinha para esse chamado. E eu meditava nessa palavra e em tudo que nós temos feito até aqui, como nós temos conduzido a nossa vida nos anos passados, né? Eu vou fazer 7 anos que eu estou na presença de Deus, e como eu conduzi a minha vida até aqui, como nós conduzimos a nossa vida como igreja, se nós colocarmos em prática, né, todos os princípios que foi ensinado até aqui, se nós nos alinharmos aquilo que Deus falou com cada um de nós individualmente, não tem como chegar no final do ano e nós não termos sementes colhidas para contar. Não tem como nós chegarmos no final do ano e falar bem assim, eu não tenho bênção para contar. Não tem como eu contar nada. Se eu pôr em prática tudo que foi ensinado até aqui, eu vou ter bênção para contar. Aí muitas pessoas, elas vão semear na sua vida financeira. Quando chegar no final do ano, elas vão ter bênção financeira. Pessoas vão semear na sua vida espiritual. Chegar no final do ano, vai ter bênçãos espirituais. Na sua família, no seu casamento, com amizade, né, no ministério. Mas vai ter pessoas que vai ser sábia o suficiente para semear em todas as áreas. Elas vão tirar o seu tempo e elas vão analisar ali o seu terreno, né? Nós somos pessoas que nós não temos nas nossas mãos uma pequena terra, né, um lugar pequeno para semear. Nós somos proprietários, na hora de semear, de uma grande fazenda, porque nós temos muito a semear. Se nós formos olhar as áreas da nossa vida, o terreno é vasto, né, para nós semearmos. É financeiro, espiritual, amizade, fidelidade, e são inúmeros os lugares que nós podemos semear. E como o Raimundo estava falando outro dia, vai ter pessoas que vai semear em todas as áreas, porque quer colher em todas as áreas, né? E um tempo desse, né, até um tempo desse eu falava assim, Jesus não morreu para que eu seja rica, né? E realmente, nesse contexto, não. Mas, enquanto eu meditava nessa palavra, e todos esses dias que eu venho, né, ouvindo a palavra do Senhor, eu entendo que uma vida medíocre, ela não engrandece, ela não glorifica o nome de Deus. Uma pessoa que tem uma vida medíocre, ela não agrega nada, ninguém quer inspirar nessa pessoa. Essa pessoa, ela não serve de inspiração para ninguém. E nós devemos inspirar as pessoas. A nossa vida, ela precisa chamar a atenção daquele que não conhece Jesus, e essa pessoa olhar para mim e para a sua vida e falar assim, eu quero essa vida, né? Eu quero esse Deus, né? Olhar para o ministério e falar assim, cara, eu quero fazer isso aí. Quando a gente vai para o encontro, o que mais a gente escuta falar quando uma pessoa vai pregar é, eu semeei para estar aqui. Por quê? Porque ela foi para o encontro e ela viu aquelas pessoas, né, no seu tempo ali, se doando para a vida de outras pessoas, e ela queria estar ali.
Então, a nossa vida, ela precisa causar isso em quem não conhece a Deus. Ela precisa instigar as pessoas a conhecer a Deus. E uma vida medíocre, ela não chama a atenção de ninguém, né? E aí, a pessoa pode falar assim, tá, mas eu não tenho uma vida medíocre, né? Eu trabalho muito, eu tenho dinheiro, eu tenho uma vida bem-sucedida. Mas se essa pessoa que tem uma vida bem-sucedida, se ela não agrega ao reino de Deus, ela não é bem-sucedida. Ela é como aquele senhor que construiu vários celeiros, né? O rico insensato, né? Porque uma pessoa, para ser bem-sucedida e ela agregar ao reino de Deus, ela chamar a atenção de pessoas, ela precisa ser uma pessoa que outra pessoa olha e fala, cara, essa pessoa ela é dessa forma porque Deus abençoa. E como que brilha uma pessoa que Deus abençoa? Pessoa generosa, né? Um bom testemunho, se é um empresário, a pessoa que paga seus impostos, né? Uma pessoa que não sonega, que não rouba o seu funcionário, que dê bom testemunho. E aí que sirva a Deus, porque hoje muitas pessoas elas têm trocado o seu tempo com Deus para construir alguma coisa e falar que é para Deus. Então eu construo, né? O meu dízimo é um dízimo razoável, logo eu não preciso estar presente, né? Há um tempo atrás as pessoas compravam o tempo com os filhos. Hoje algumas pessoas querem comprar o tempo com Deus, né? E ser um bom dizimista, glória a Deus pela vida aí de quem tem seu dízimo de R$1.000, mas isso não te exime da tua responsabilidade de participar da obra de Deus, das coisas de Deus. Isso não te exime, não me exime disso, né? Então nós precisamos frutificar em todas as áreas. E o preguiçoso, ele não inspira ninguém, né? O medíocre não inspira, o preguiçoso também não. Tem 3 anos que todo ano eu estudo o livro de Provérbios em janeiro, porque dá certinho, um capítulo para cada dia. Aí esse ano eu não fiz. Mas todo cristão deveria começar o ano estudando Provérbios. Todo cristão, toda pessoa que tem um contato com a palavra de Deus, ele deveria começar o seu ano estudando o livro de Provérbios e meditando naquelas palavras, né? Porque uma pessoa preguiçosa, ela não inspira ninguém, ela não agrega a vida de ninguém, ela não agrega a sua própria vida, né? O preguiçoso, ele passa necessidade, o preguiçoso, ele precisa o tempo todo de ajuda, o preguiçoso, ele é amarelo, doente. A pessoa preguiçosa, ela é amarela. Eu lembro que quando a gente morava no sítio, se alguém acordasse tarde, meu pai falava bem assim, tu tá amarelo de tanto dormir, né? Tipo, o preguiçoso, ele é amarelo. E uma pessoa que não produz, ela não agrega ao reino de Deus. E o desconvertido, ele também não agrega, né? Quem vai se inspirar numa pessoa briguenta? Quem vai ver Cristo num jovem desconvertido, numa jovem desconvertida, numa pessoa que na escola está dando mau testemunho, uma mulher que na sua vizinhança está dando mau testemunho? Quem vai se inspirar, né? Num pai que não ensina a sua casa, que não conduz seus filhos, quem vai se inspirar numa pessoa assim, né? Então, para sermos inspiração, nós não devemos ser preguiçosos, desconvertidos e nem medíocres, né? Nós devemos estar sempre ali alinhado à palavra de Deus, né? Prosperidade não é riqueza, não é dinheiro sobrando na conta. Prosperidade é um conjunto das coisas de Deus na minha vida, né? É bênçãos espirituais, bênção financeira, saúde, família. Tudo isso é a prosperidade que Deus tem para os seus filhos. E nós estamos envolvidos num tempo, né? Do dia 1º até hoje, todo dia tem oração, todo dia tem culto, né? E nós estamos aqui envolvidos em tudo isso, né? Então, eu estava pensando hoje, né? Enquanto eu lia a palavra, eu falei, cara, esse mês eu não sentei para assistir TV. Eu não assisti TV, eu não parei na frente da minha TV nenhuma vez, né? Assim, eu tive uns dias doentes, então eu fazia meu serviço e deitava. Quando eu não estou lendo, eu estou fazendo meu serviço. Quando eu não estou fazendo meu serviço, eu estou lendo. E eu não assisti
nenhuma vez. Tipo assim, eu me dei conta que eu não assisti série, não assisti jornal, não assisti nada. De tanto que nós estamos envolvidos nas coisas de Deus. Porque você vai para casa, sai da oração, você já levanta pensando no culto da noite, né? Então você está envolvido. Só que dia 21, né, termina a campanha. A campanha de oração dia 21 é o último dia, né? E aí hoje eu comentava com o Ney, o que nós vamos fazer depois da campanha de oração, né? Nós vamos esperar o pastor Sansão colocar um outro propósito para que a gente regue as nossas sementes, né? Depois do dia 21, como vai ser depois do culto, né? Aí eu chego um pouco mais tarde, eu vou fazer a comida para o meu esposo levar de manhã cedo, que ele sai muito cedo. Então, depois do dia 21, será que eu vou chegar em casa e vou assistir? Ou eu vou me preocupar com a minha semente, né? Quando for dia 31, acaba os cultos da campanha da semeadura, né? Então, nós vamos ter culto todo dia, né? A vida vai voltando ao normal, o menino para a escola, a pessoa para o trabalho, o curso na sede continua e as nossas vidas elas vão ali voltando ao normal. E o que nós vamos fazer em fevereiro, né? Como que nós vamos lidar com a nossa semente que nós semeamos até aqui? Onde todos os dias, né? Eu só faltei um dia até agora, tem pessoas também que só faltou um, tem pessoas que não faltou nenhum. Temos saído das nossas casas e temos vindo semear os nossos projetos, nossos sonhos, né? Pessoas a ser alcançadas, bênçãos espirituais, ministério, né? O que nós vamos fazer em fevereiro com tudo que nós semeemos, né? E aí eu fiquei, né, fica uma questão. Como que nós vamos lidar com daí para frente? Porque Moisés, ele foi tirado daquele lugar por um propósito. E nós temos um propósito. Só que o desenvolver da minha vida é que vai fazer com que esse propósito aconteça ou não aconteça, né? Moisés, ele tentou fazer com que as coisas começassem antes da hora, não deu certo. Ele sai, né, do Egito, ele vai, ele casa, tem filho, está trabalhando com seu sogro. Aí Deus vai e fala para ele assim, é agora que você vem. E Moisés dá desculpas, né? Assim, Senhor. Mas até hoje eu comentava com ele, enquanto nós tomávamos café lá em casa, eu falei assim, engraçado que no começo, né, ele era imaturo, ele estava saindo do Egito, aí eu vou salvar o povo, eu vou tirar, eu sou o libertador. E aí quando chega a hora, aí ele dá desculpas. Aí eu ainda falei pro Ney assim, eu falei, sabe o que eu imagino ele dando desculpas? Porque agora ele tem família, ele tem ovelhas, ele tem o sogro dele, né? Ele tem afazeres, então ele pensa assim, mas eu vou largar tudo aqui e vou ir fazer isso aí, né? Mas aquilo tinha ardido no coração de Moisés lá atrás, né? E anos depois, Moisés deu desculpas para não ir fazer aquilo que ele fugiu do Egito porque ele queria fazer, né? E nesses períodos de campanha da semeadura, cada pessoa que trouxe uma palavra aqui, ela jogou vida sobre o sonho de cada um de nós, né? É coisas adormecidas, né? Pessoas que estão com seu ministério encostado, seus projetos, né? E essas palavras, elas são a água de Cristo sobre os nossos projetos, nossos sonhos. Só que nós podemos pegar aí depois de fevereiro e tacar terra em cima, né? Nós podemos pegar e jogar terra e esconder. Falar assim, no final do ano eu pego para essa lista e dou uma olhada e fico frustrada porque nada aconteceu, né? Porque o ser humano, ele não consegue olhar para os seus erros e consertar, ele consegue olhar e caçar culpado, né? Então, não deu certo por quê? Porque fulano, né? Porque não deram oportunidade. Porque não tinha oração na igreja. Porque eu não tinha tempo. Então, a gente dá desculpas. E aí eu fiquei, né, pensando, o que pode fazer com que, depois do dia 31, né, as minhas sementes, elas não nasçam. Ou elas, né, murchem, morrem, às vezes começam a brotar, mas aí eu descuido, né? Como o Everton falou no dia que ele ministrou, né? As coisas ruins que nós semeamos, elas são pragas que vão sufocar as nossas sementes.
Então, ou seja, eu vou fazer várias coisas, mas uma delas é prestar atenção se eu não estou semeando pragas, né? Então, a nossa oração tem que ser: Senhor, me dê sabedoria no que eu vou semear, né? Levanta cedo já pensando: Deus, eu não posso semear praga, eu não posso semear coisa ruim nas minhas sementes, né? E aí eu listei algumas coisas que vai fazer com que a nossa semente frutifique ou morra, né? Uma delas é dar desculpas, né? Em Lucas 14 e 18, Lucas 14, do versículo 18 ao 21, fala assim: mas todos eles começaram a dar desculpas. E disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e precisei ir vê-lo, peço que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las, peço que me dispense. E ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E o servo voltou e contou tudo a seu senhor, e então, indignado, o dono da casa disse ao servo, né? Quando nós damos desculpas, esse é o sentimento que nós causamos em Jesus: indignação, né? Quantas são as vezes que nós falamos assim: pastor, me dispensa, né? Como hoje eu não posso ir, né? Dar desculpa é uma das coisas que vai jogar terra na nossa semente. E aí, se você for pensar, quem foi que deu desculpa? Adão deu desculpa, né? Moisés dá desculpa para não ir. Mas a desculpa de Adão é porque ele não queria assumir sua responsabilidade. Então Adão, ele dá desculpa e pega e ainda fala assim: Deus, a mulher que tu me deu, a culpa não é minha, a culpa é dessa mulher. Quando nós damos desculpa, nós não temos a oportunidade de nos arrepender. Então dar desculpa faz com que eu não reconheça que eu estou errada. Se eu não estou errada, eu não preciso me arrepender. Então toda vez que eu e você formos dar desculpas, nós devemos lembrar que o Senhor vai ficar indignado. Amém? Em Salmo 139 fala assim: Senhor, tu me sondas e me conhece de longe os meus pensamentos. A gente não precisa dar desculpa, né? Quando eu estou pensando na desculpa, Deus já sabe. Quando eu estou em casa falando para mim assim, lá para a parte da tarde: hoje eu não vou porque eu não estou boa, Deus já sabe. Aí eu não sei porque a gente cai no engano de tentar se convencer de que está certo. Hoje eu não tenho, Deus já sabe. Então é muito doido o nosso pensamento, porque Deus conhece tudo e todos. Então dar desculpa não vai colar, né? Então que a gente não venha dar desculpa no decorrer desse ano. E a segunda coisa é a desorganização. Uma vida desorganizada pode fazer com que as minhas sementes vão pelo ralo, né? E todo aquilo que eu sonhei em colher, tudo aquilo que eu sonhei em abençoar as pessoas com a minha colheita, né? Foi muito legal ver, né, o irmão William falando que no dia que ele trouxe a palavra, que ele semeou para ser um abençoador. Mas não é qualquer abençoador não, irmão. Começa a orar pelo William. É para abençoar o povo. Então assim, comece a orar pelo irmão. Sabe? Ele tem pedido ao Senhor para ser um abençoador, né? Então, quando as nossas sementes nascem, é disso que Deus vai fazer na nossa vida. Nós vamos agregar o corpo de Cristo. Nós vamos fazer parte de uma construção bem maior, né? E a desorganização, ela pode fazer com que as minhas sementes não frutifiquem, né? Em 1 Coríntios 14, 40, diz assim: mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Ordem, as coisas ela tem um cronograma, né, para ser seguido. E decência é algo na questão do caráter, né, da construção ali, né? As coisas elas têm um segmento, né? Ou seja, logo quando eu vim para a igreja, né, quando eu me reconciliei,
A minha vida era muito doida, sabe? Quantas foram as vezes que eu larguei a máquina ligada, troquei de roupa e vim pro culto, porque eu estava lavando roupa e estava de noite. E aí a máquina ficava batendo lá, e quando eu voltava eu tirava a roupa, torcia um pouco, eu tô torcendo outro dia. Negão, faz a janta aí que eu tô indo para a igreja. Era tamanha a minha desorganização. E isso demorou tempo para ser alinhado. Eu lembro que a gente chegava no culto muito atrasado, né? E aí às vezes a pastora chamava atenção, né? E isso foi um longo período para a gente se alinhar a isso. Tamanha era a nossa desorganização. Tipo, o dia parecia comprido até 3 horas da tarde. De 3 horas da tarde para voava. Você não conseguia fazer nada que você tinha que fazer. E hoje, né, nesses dias de campanha da semeadura, 5 horas da tarde minha janta está pronta. E eu tenho tentado, irmã, eu estou longe de ser organizada. Pensa numa pessoa que tem semeado, para ser aquela pessoa metódica, sabe? Horário para levantar, horário para tomar café, horário certo para ler a palavra. Assim. Pensa numa pessoa que tem orado por isso. Né? Porque eu creio que a palavra de Deus ela fala que há crescimento nessas constâncias, né? Se você ora no mesmo horário, se você lê a palavra, estuda no mesmo horário, né? Se você tira os mesmos tempos, há muito crescimento na nossa vida quando a gente se preocupa com isso, né? E a desorganização ela vai fazer com que as minhas sementes elas não nasçam, né? Eu oro a hora que der, eu oro quando der, eu leio se der, eu começo a ler um livro hoje, termino ele no final do ano, enfim, né? Eu cuido da minha casa quando der, eu lavo roupa o dia que der, quando não tiver mais roupa eu caço e taco na máquina lá. Essa desorganização vai afundar com as minhas sementes, né? Então que nós venhamos aí, né, de fevereiro para frente, porque todo mundo tem procurado ser organizado na campanha da semeadura, porque não dá para ser desorganizado. Se você for desorganizado, você não vem. Aí eu estou fazendo as minhas coisas em casa e falo assim, Senhor, que essa organização persista na minha vida em fevereiro para frente. Deixa um monte de coisa adiantada de noite, né? Então, que de fevereiro a gente venha aí manter a nossa organização, que a gente tem conseguido aí entregar as nossas responsabilidades, as mães de família, os pais de família, os jovens ali, que nós venhamos manter essa organização, para que as nossas sementes, elas dê fruto. Sempre com aquele pensamento que quando a minha semente frutificar, o nome de Deus vai ser exaltado, né? Quando as minhas sementes derem fruto, o nome de Deus vai ser exaltado. Deus, ele tem mais interesse em que as minhas sementes nasçam do que eu mesmo. Só que ele quer que eu me alinhe à sua vontade, né? E a terceira coisa é a falta de foco, né? Uma falta de foco, ela faz com que as minhas sementes não nasça. Por quê? Eu planto um emprego, aí depois eu oro por uma empresa, né? Eu plantei um emprego, mas eu vou orar por uma empresa. Eu não tenho foco. Eu quero pregar a palavra, mas eu oro para cantar. Né? Eu quero evangelizar, mas o dia que der eu vou. Né? Eu quero ser um grande evangelista. O que eu tenho feito para ser um grande evangelista? Né? O que eu tenho feito para que o meu empreendimento cresça? O que eu tenho feito para que a minha vida ministerial ela cresça, né? O que eu tenho feito? Aí, se você for prestar atenção, né, nas áreas da nossa vida aonde nós não temos fluído, a gente dá desculpa, né? Porque não deu certo, a gente dá desculpa. Então, a desorganização, a falta de foco, ela vai fazer com que eu não me alinhe. Se eu não tenho foco, eu não tenho por que me esforçar. Depois da campanha da semeadura, quem tem foco, quer uma faculdade, vai correr atrás. Quer terminar os estudos, vai correr atrás, né? Quer chegar no final do ano e quer contar que trocou vários móveis da sua casa, semeou, né? Como o pastor Sansão falou, tem bênção que Deus, semente dele que nasceu, que foi parcelada. Então essas pessoas, tipo assim, eu não posso comprar à vista, eu vou orar e Deus vai prover as parcelas, eu vou parcelar. Então eu vou ter foco, eu tenho foco. Então essa falta de foco faz com que chegue no final do ano
E nós ficamos sentados aí pensando assim, quem agora vai levantar a mão? Né? Alguém tem uma bênção para contar? Aí fica, quem será que vai levantar a mão? Agora, se nós tivermos organização, foco, né? Se nós tivermos ali perseverança, amados, vai ter fila para contar a bênção, né? Eu entendo que tem semente que elas são no tempo de Deus. E eu entendo que na minha vida, algumas sementes, né, elas vão nascer no tempo de Deus. Mas eu também entendo que tem semente que não nasceu porque eu fui medíocre, porque eu fui desorganizada, né, porque eu dei desculpas. E elas não nasceram, né? E o que adianta, ano após ano, eu participar da campanha da semeadura e eu olhar para a minha lista e eu repetir as mesmas sementes e eu ter as mesmas atitudes, né? O que vai adiantar eu olhar para a minha lista e falar, vou plantar de novo tal coisa, eu vou plantar de novo uma vida com Deus, né, mais fluida, né? Quem não quer ir fazer que nem a menina, né, aleluiado? Quem não quer ficar aqui que nem o Valdinei aqui em cima do altar, né? Mas o que eu estou fazendo para isso? Qual é o meu comportamento, a minha vida com Deus, né? Qual é o meu envolvimento com a palavra? Qual é o meu envolvimento com a oração? O que eu tenho feito para me chegar no final do ano e a igreja, eu não precisar contar minhas bênçãos, a igreja vê as minhas bênçãos, né? A palavra de Deus fala que as bênçãos correm atrás daquele que é fiel, né? E ser fiel não é apenas ser dizimista, é ser fiel à palavra de Deus. Porque Deus não quer que nós sejamos medíocres, Deus não quer que nós sejamos desorganizados, Deus não quer que nós demos desculpas, né? Então, fidelidade é isso, é você olhar para aquilo que a palavra de Deus cobra de você e você falar assim, Senhor, sozinho eu não consigo me alinhar, mas o Senhor vai me dar graça e ir para a oração, né? Hoje eu comentava com ele em casa que muitas das vezes a gente estuda a palavra para conversar sobre ela. Porque se eu estudo a palavra de Deus para me corrigir, então quando ela fala do meu pecado, eu vou ali e vou orar, Senhor, me dá graça sobre isso. Daí eu vacilo de novo naquela área, eu volto, Senhor, me dá graça, me ajuda a me libertar disso, eu não tenho força, né? Mas às vezes nós lemos e nem somos confrontados. Porque nós sentamos para ler pensando para quem nós vamos falar e quando vamos falar, né? E o propósito da palavra de Deus, ela é alinhar a minha vida. Ela é alinhar a minha vida à vontade de Deus, né? E que cada um tenha a responsabilidade de pegar a sua Bíblia e alinhar a sua vida, né? E quando você for convidado para trazer uma palavra, Deus vai te usar para aquele alinhamento, para aquilo que Deus tem feito na sua vida, e você vai compartilhar daquilo que você está aprendendo, daquilo que Deus está fazendo com você. Mas nós precisamos estar ali olhando, Senhor, me corrige, porque nós somos falhos, né? E para concluir, amado, tudo isso, para que tudo isso que eu falei, né? É falta de, né, desorganização, né, dar desculpa, falta de foco, né? Tudo isso, para se cumprir na minha vida, né, eu preciso ser fiel. Se eu não for fiel, não adianta eu me esforçar para nada, né? Porque existe eu me esforçar para deixar de fazer algo errado, né? E existe eu ser liberta. Então, se você for ver, né, existe um código de ética, né, onde existe uma regra onde conduz toda a sociedade e nós nos esforçamos para seguir, né? Nós nos esforçamos para nos enquadrar, porque se eu roubar eu vou ser presa. Então nós nos enquadramos com esforço, né? Assim, ninguém fica feliz com o que os governantes fazem com os nossos impostos. Mas tu paga, porque se cair no negócio lá da receita, né? Então a gente se esforça. Mas quando vem para a palavra de Deus, eu preciso ser liberta, né? Porque se eu sou liberta, isso não vai mais fazer parte da minha vida, né? Se eu sou liberta, eu não vou ter que estar, né? Ai, meu Deus, me policiar, eu não posso falar isso aqui, eu não posso falar isso no meio de gente. Eu preciso me comportar, tá todo mundo olhando. Não, se eu for liberta, não. Isso não faz mais parte da minha vida, né? Um dia nós estávamos numa loja e
Eu e a Vanice, nós entramos na loja por acaso e a Vanice foi provar umas coisas, né, umas roupas. E aí a Vanice entrou com um macacão e a Vanice voltou branca, nem papel. E aí a Vanice falou assim, filha do céu, quando eu me olhei no espelho com aquela roupa, eu senti nojo, por conta do decote, né? Tipo, libertação. Ela falou assim, mas me causou um mal-estar tão grande, ela não deixou nem eu ver como é que a roupa ficou nela. Ela saiu com a roupa na mão. Então isso é libertação, é eu não ter que me policiar na frente de gente, é eu, diante de uma situação, eu ser constrangida pelo Espírito Santo a ponto de falar, meu Deus, isso não faz parte da minha vida. E a fidelidade, ela nos leva a esse lugar de libertação, né? A fidelidade, ela nos leva a esse lugar onde nós não precisamos ficar, ai, não posso falar isso, ai, não posso falar aquilo, fulano está me vendo. Ela nos leva ao lugar de viver uma vida com Cristo com leveza, né? Naturalmente, a gente não faz naturalmente. Tudo que está escrito na Bíblia é para as bênçãos que está na palavra de Deus, ela é para mim e para a sua vida. Tudo que está escrito, palavra de bênçãos, né, é para que nós venhamos a alcançar essas bênçãos. Só que nós precisamos lembrar também que toda palavra de correção, toda palavra de alinhamento, cada vez que Deus é duro, também é para mim e para você. Né? Cada vez que Deus cobra, cada vez que Deus confronta, também é para mim e para você. Né? E vai chegar um dia, né, hoje eu pensava sobre isso, ontem também, vai chegar um dia que pessoas vão estar diante de Deus. Vai chegar um dia que vai ter um grupo de pessoas diante de Deus e um grupo de pessoas do outro lado ali diante de Deus. E Deus vai olhar para aquelas pessoas e vai falar assim, servo bom e fiel, né? Pelo seu testemunho, pelo seu esforço, pelo quanto você me buscou, pessoas se converteram, pessoas pôde ver o meu agir. Por aquilo que você se alinhou, por aquilo que você se dedicou, eu pude alcançar tantas vidas. Aí você imagina a alegria daquela pessoa, né, diante de Deus, Deus olhando e mostrando, né? Quando você renunciou aqui, quando você se comprometeu aqui, quando você me buscou e as pessoas podem ver eu agir através da sua vida, quando você foi usado em cura, em milagre, quando pessoas foram libertas, quando você tirou o seu tempo e foi cuidar de uma célula, quando você tirou o seu tempo e investiu no cuidado de uma alma, no discipulado com uma irmã, no ensinamento. Essas pessoas vão estar diante de Deus e vão escutar aquela frase, né? Vem participar da minha alegria. Mas vai ter um grupo de pessoas que Deus vai olhar e vai falar assim, pela sua infidelidade, pela sua negligência, pelo seu mau comportamento, pessoas deixaram de me servir. Pelo seu mau comportamento, pessoas foram ao inferno. Pela sua falta de dedicação, pessoas não conheceram a minha palavra. Eu não pude agir através da sua vida na vida dessas pessoas. Nós não queremos estar nesse grupo de pessoas, amados. O nosso coração, ele precisa arder para estar diante de Deus e ouvir e ver a alegria do rosto de Deus naquilo que nós temos nos dedicado. Nós precisamos a cada dia buscar esse lugar aonde o nome de Deus é exaltado através das nossas vidas. Amados, eu quero concluir deixando isso para o seu coração, que naquele dia eu e você venhamos estar do lado daquelas pessoas que Deus vai olhar e vai falar, servo bom e fiel. Amém? Se coloque de pé, amados. Aleluia. Palavra poderosa, né? Deus, ele fala de várias formas, até mesmo puxando as nossas orelhas. Amém? Aleluia. Nós vamos fazer agora parte da semeadura. E antes eu quero orar por você, para selar essa palavra.
sobre a sua vida, sobre a minha vida. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos posse, meu Pai, dessa palavra, Senhor. Deus, que essa palavra, Pai, venha, Pai, transformar os nossos corações. Deus, que essa palavra, Pai, de hoje, meu Pai, traga uma grande mudança, Pai, para que a gente não nos acomodamos, mas que possamos agir, meu Pai, para que a nossa semente seja sementes boas e produtivas, Senhor. Deus, onde estamos errando, Senhor, se de alguma forma, Pai, estamos plantando, meu Pai, e que isso venha a ser ervas daninhas, Senhor Deus, nos ajuda a olhar, Senhor Deus, com os olhos espirituais, para que possamos corrigir nossa semente. Pai, no nome de Jesus, nos abençoa, meu Pai, eu que eu te peço no nome de Jesus. Nós vamos semear a 19ª semente. Você vai sair do seu lugar, você vai pegar a sua melhor oferta, você vai pegar a sua semente, você